aí pessoal, tranquilo? Dando então aqui continuidade ao primeiro vídeo sobre física clássica, nós vamos ter agora alguns exercícios, vamos interpretar as questões e resolver as fórmulas, certo? Vamos lá, no primeiro exercício ele diz o seguinte: em 12 segundos, um caminhão percorre 360 metros. Qual é a sua velocidade média? Então, em azul aqui, eu coloquei para vocês as informações que a própria questão nos dá, e em vermelho é aquilo que a questão está perguntando, certo? Então, nós temos como informação neste primeiro exercício o ΔS, a variação de espaço, que é igual a 360 metros. E temos também a variação de tempo, que é igual a 12 segundos. Qual é a velocidade? É justamente o que nós vamos procurar aqui. No exercício 2, uma pessoa sai de sua casa às 5 horas, caminha 8 quilômetros e chega às 7 horas. Qual é o tempo gasto e qual a velocidade em que essa pessoa se desloca? Então aqui, em azul, nós temos as informações que a própria questão nos dá, que é a variação de espaço, que é 8 quilômetros. A pessoa começa o percurso às 5 horas e termina às 7. Qual será então a variação de tempo e qual é a velocidade com que essa pessoa se desloca? No exercício 3, um carro percorre 12 quilômetros em 2 horas. Qual é a sua velocidade? Nós temos aqui no exercício 3 em azul as informações da questão, que é a variação de espaço, que é 12 quilômetros, a variação de tempo, que são 2 horas, e qual é a velocidade. No exercício 4, eu peço para que vocês tenham um pouco de atenção, porque ela vai ser uma questão diferenciada do que a gente aprendeu. Aliás, vocês vão estar aprendendo agora a resolver esse tipo de questão aqui, tá? Então, no exercício 4, um carro realiza um percurso de 10 km a uma velocidade de 70 km por hora. Qual é o tempo gasto neste percurso? Então, essa questão ela nos dá a variação de espaço, que é 10 km, e a velocidade, que são 70 km por hora. Qual será a variação de tempo? Muito bem, vamos para o primeiro exercício. Então, em 12 segundos, um caminhão percorre 360 metros. Qual é a velocidade média? Esse daqui é uma questão simples. A gente vai procurar a velocidade, e para encontrar a velocidade é necessário a variação de espaço, que o exercício já nos dá essa informação, e a variação de tempo, que o exercício também nos fornece esta informação, certo? Então, velocidade é igual a variação de espaço sobre a variação de tempo. Sinal de igual, inverte o símbolo pelos valores. Variação de espaço é igual a 360 metros dividido por 12. E aí você resolve. 360 metros dividido por 12 segundos é igual a 30 metros por segundo. Correto? E agora, o segundo exercício. Uma pessoa sai de sua casa às 5 horas, caminha 8 quilômetros e chega às 7 horas. Qual é o tempo e qual a velocidade em que esta pessoa se desloca? Vamos lá. Aqui nós temos a informação da própria questão, que é a variação de espaço, que é 8 km. Nós sabemos que a pessoa começa o percurso às 5 horas, termina às 7. Então nós vamos ter que resolver aqui algo parecido com o esquema que a gente fez no primeiro vídeo. O tempo final menos o tempo inicial, para descobrir justamente a primeira pergunta da questão: qual é o tempo gasto? Então, a variação de tempo
é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Copia o ΔT, põe o sinal de igual, inverte a letra, aliás, o símbolo pelo número, ΔT é igual a 7, que é o espaço final, menos o espaço inicial, que é 5. 7 menos 5 é igual a 2. ΔT é igual a 2 horas, certo? E agora que nós já obtemos a variação de tempo, é possível resolver a terceira fórmula do primeiro vídeo, que é a velocidade igual a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Põe o sinal de igual, inverte, coloca o número ao invés do símbolo. Então, ΔS é igual a 8 km dividido por 2 horas, certo? A unidade de medida agora está em quilômetros por horas, certo? Então, 8 dividido por 2 é igual a 4 km por hora. Até aqui sem novidade. Vamos para o terceiro exercício. Um carro percorre 12 km em 2 horas. Qual é a sua velocidade? Até agora não tem novidade nesses 3 exercícios. Então, aqui nós temos aquilo que a questão nos oferece, nos mostra, que é a variação de espaço novamente e a variação de tempo. Variação de espaço são 12 km, variação de tempo são 2 horas. Então, vamos resolver a questão. Nós precisamos da velocidade. Então, nós já sabemos que a velocidade é igual à variação de espaço dividido pela variação de tempo. Põe o sinal de igual, inverte o número, o símbolo pelo número, 12 km, que é a variação de espaço, dividido pela variação de tempo, que é 2 horas. 12 dividido por 6, velocidade é igual a 6 km por hora. Certo? E agora vem a surpresa, que é o exercício número 4. Então, vamos lá e prestem atenção. Um carro realiza um percurso de 10 km a uma velocidade de 70 km por hora. Qual é o tempo gasto neste percurso? Nós temos aqui a variação de espaço, que o exercício nos mostra, que é 10 km, e a velocidade, que é 70 km por hora. Como fazer para encontrar a variação de tempo? Muito bem. Então, novamente, vamos tentar resolver a terceira fórmula do primeiro vídeo, para ver como fica, que é velocidade é igual a variação de espaço dividido pela variação de tempo, certo? Eu pus uma flecha aqui, para vocês verem que eu vou só inverter, ao invés de colocar símbolo, eu vou colocar os valores, certo? Então, no lugar de velocidade, eu ponho aquilo que a questão está me mostrando, que é 70 km por hora, que é a velocidade pelo qual este carro está se deslocando, certo? 70 km por hora, que é a velocidade, é igual à variação de espaço, que é 10 km, dividido pela variação de tempo, que a gente não sabe. Então agora eu peço para que vocês anotem estas 3 fórmulas aqui em laranja. Eu vou ensinar elas para vocês resolverem questões desse tipo, certo? Isso daqui são regrinhas da física, para ficar mais fácil para vocês quando vocês tiverem uma questão como essa. Então, aqui na primeira fórmula, que é a velocidade vezes a variação de tempo, é igual à variação de espaço. Então, a gente vai fazer isso aqui de acordo com as informações que nós temos, certo? A velocidade, que é 70 km por hora, multiplicado pela variação de tempo, que nós não sabemos, tem que dar a variação de espaço, que é 10 km por hora, certo? A segunda forma nos mostra que a variação de espaço, quando dividida pela velocidade, obtemos como resultado a variação de tempo, certo? Então, novamente, com as informações que nós temos,
Vamos lá, variação de espaço, que é 10 quilômetros, dividido pela velocidade, que é 70 quilômetros por hora, é igual a 0,14 horas. Então, nós já encontramos aqui a variação de tempo, que é a resposta da questão, certo? Só que ainda não acabou. Vamos para a terceira fórmula, certo? A terceira fórmula é a variação de tempo. A gente copia aqui 0,14 horas, que a gente acabou de encontrar, multiplicado pela velocidade, que é 70 quilômetros por hora, e vai dar como resultado a variação de espaço. Só que quando a gente calcula 0,14 horas multiplicado por 70, nós obtemos 9,8 quilômetros. Ué, mas não tem que ser 10 quilômetros? Então, agora que eu vou explicar para vocês. O que ocorreu é que quando você resolveu esta terceira fórmula, ΔS dividido pela velocidade, você alterou os valores, você inverteu o símbolo pelo valor, você colocou 10 quilômetros dividido por 70 e o resultado vai dar uma dízima periódica, que vai dar exatamente este número que você está vendo aqui, e ele tende ao infinito. Uma dízima periódica é um número que, quando escrito no sistema decimal, apresenta uma série infinita de algarismos decimais, certo? Então, se o seu professor ele colocou uma questão que vai obter como resultado uma dízima periódica, é bem possível que ele aceite a resposta como uma dízima periódica, certo? Então, naquela resolução da conta, onde a variação de espaço dividida pela velocidade é igual à variação de tempo, nós resolvemos aqui a variação de espaço, que é 10 km, dividido pela velocidade, que é 70 km, vai dar este resultado aqui. Nós já sabemos que é uma dízima periódica e que tende ao infinito. Então é bem possível que o seu professor aceite se você colocar como resultado 0,14. E aqui, fazendo a conta inversa, nós já sabemos que a variação de tempo multiplicado pela velocidade, obtemos como resultado a variação de espaço. Então, se pegarmos aqui a variação de tempo, que é 0,14, multiplicado pela velocidade, que é 70 km por hora, nós vamos obter como resultado 9,8 km. Mas, se o seu professor, como eu já tinha adiantado, passou uma questão como essa, ele sabe que o resultado seria uma dízima periódica. Então, nesta terceira operação, será considerado 10 km por hora. Você pode anular 9,8 km por hora e responder a questão daquilo que interessa, aquilo que você estava procurando, que é a variação de tempo. Então, a resposta seria: o tempo gasto neste percurso é 0,14 horas. Então é isso. Eu não sei se eu deixei claro para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, mandem nos comentários.